Bom dia! Mais uma vez aqui nesse canal gostosérrimo do melhor do Brasil, o nosso canal Doce Vida Mulher. Dê aquele like e faça a sua inscrição. Estamos aqui mais com o nosso quadro Pedaços de Mim. Hoje eu gostaria de abordar um tema muito atual, que é a pandemia do coronavírus. Com o advento dessa pandemia, os hábitos dos brasileiros e até dos nossos irmãos de outros países mudaram muito. E a gente quer hoje abordar a saúde mental em tempos de pandemia. Para isso estou aqui com os convidados muito especiais. Estamos aqui hoje, meus convidados muito especiais, Dr. Geraldo Guassoni Filho, médico psiquiatra e grande amigo, né, doutor, de longas datas. E convidei também aqui minha filha Poliana, que é farmacêutica, para nós estarmos discutindo um pouquinho sobre a questão da doença mental em tempos de pandemia. Doutor, nós vamos direto ao assunto. Começando aqui com a primeira pergunta: qual é a relação da pandemia do coronavírus com a saúde mental? Bem, antes de responder, eu quero agradecer esse convite mais uma vez, né? Já tive a oportunidade antes, né, de participar, né? E agradeço, né, esse convite, né, do Ronaldo, né, e a possibilidade de poder contribuir, né, levar algumas informações, né, sobre esse tema tão importante, né, que hoje vivemos. Bem, em relação à pandemia e à saúde mental, na verdade, foi tudo muito rápido, né? Essa pandemia, acho que trouxe muita apreensão, muita insegurança, né, a todos, né? Porque era uma coisa inesperada. Então, na verdade, foi tudo muito novo, foi tudo muito de repente. Todos tinham que começar a aprender a lidar, né, com Covid, né, as pessoas em geral, as gestões públicas. E começou inicialmente, né, devido a uma necessidade imediata, né, começou a questão do isolamento, posteriormente veio o lockdown, né, em seguida, né, que é o esperado, né, questões de desemprego, de insegurança, de instabilidades, né. Em seguida, talvez, por alguns exageros, né, de tomadas de decisões, né, talvez a condição, né, que estava se vivendo, o início de uma pandemia, né, e é comum, né, que às vezes se ocorra erros, né, e acertos, né. Houve logo em seguida o comprometimento da própria saúde das pessoas em geral, né, como houve lockdown, como houve suspensão de muitos atendimentos médicos, né, muitos atendimentos especializados, que em princípio, né, eu achei um tanto precipitado. Houve uma tendência, né, ao agravamento das doenças crônicas, né, e como já era esperado, isso foi até avisado, né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a questão da saúde mental, né, que era uma coisa inevitável, né, toda essa insegurança, todas essas questões que envolvem isolamento, todas essas vivências, né, essas fatalidades que vivenciamos, né, isso colaborou de uma forma, né, fundamental para a agravação dos quadros, né, de saúde mental, de doença mental no país. Diante disso, quais são as doenças que afloraram mais, as doenças mentais, né, que afloraram mais nesse período de pandemia? Bem, antes de definir patologias, uma coisa eu gostaria de
colocar o seguinte, existe 3 tipos de pacientes, né? Existem aqueles que tiveram uma doença mental, né, anteriormente e que, devido a toda essa circunstância de estresse do momento, essa doença reativou, né? Voltou a ter a doença que teve no passado. Por exemplo, a pessoa teve uma depressão no passado e, devido a todas essas circunstâncias que passamos a viver, reativou esse quadro depressivo. Existem pacientes que não têm nada aparentemente saudável, que desencadearam uma patologia mental. E existe aquele que já tem a patologia mental, que vem fazendo o tratamento, mas que, devido à circunstância, houve um agravamento da doença mental do paciente. Em relação às doenças psiquiátricas mais comuns, né, que vêm ocorrendo nesse momento de pandemia, na verdade, são várias, né? Não existe um padrão único, né, de doença. Na prática, no dia a dia, uma variedade, né, de patologias muito grandes. Mas, em termos gerais, né, mais comum está muito relacionado à ansiedade. Né? A ansiedade, até mesmo a perspectiva, né, da doença, a perspectiva do risco de contágio, a perspectiva do emprego, né, a perspectiva do contato social, né, que para muitas pessoas foi importante, né, foi comprometedor. Tá? Então, os quadros de ansiedade, os derivados da ansiedade, como fobia social, né, as fobias específicas, agorafobia, ansiedade generalizada, pânico, né? Pânico, né? Eu tive a oportunidade de atender pessoas com pânico, o próprio toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Pessoas que estavam quase que tomando banho de álcool, né? E com medo de doença e outras reativações do transtorno obsessivo também, né? E, quer dizer, então, mas em geral foi inúmeros, né? Ideações suicidas, né? Medo de perder o parente, né? Mesmo porque as perdas têm sido inúmeras, infelizmente temos tido essas fatalidades, né? Mas em geral, né, o transtorno de humor bipolar, né, tem tido quadros agravantes. Em geral, não tem um quadro específico, né? Existem quadros mais comuns, como os transtornos de ansiedade, que é o que a gente tem visto mais no dia a dia. O estresse pós-traumático também. O estresse pós-traumático, né? Ótima lembrança, muito. Porque a gente tem realmente vivido um momento muito novo, né? Agora, os nossos entes queridos que perdem a sua vida devido ao Covid, às vezes são enterrados de uma forma muito diferente do que a gente costumava, né? Não tem velório, a gente não pode fazer a despedida que a gente... E isso gera um trauma, deve gerar um trauma, né? Verdade, a gente tem presenciado inúmeros casos, né? Referente à estresse. Vocês estão colocando, vocês estão mais dentro do, vamos dizer assim, do tornado, né? No olho do furacão, porque trabalho dentro da área da saúde. O senhor já viu algum caso de surto, de ter que ser levado à internação em relação a esse quadro de isolamento? Já sim, não é talvez, né, constante, né, tão frequente, mas tem ocorrido casos de agravações, como eu acabei de dizer, um dos quadros são as agravações da própria doença. Sim, sim. Já tem tido quadros de transtorno de humor bipolar, né, que realmente evoluíram, né, para sintomas agudos e graves, que foi necessário uma intervenção, né, hospitalar. Tá? Tem tido sim. Eu vejo na farmácia também alguns casos que aparecem. Eu quero te dar um exemplo para o senhor me esclarecer se realmente isso pode ser um surto, né? Uma senhora chegou com um vidrinho de insulina, pedindo pra gente ver se naquele vidrinho tinha o Covid. E ficou com aquilo. Mas como que na farmácia? Vocês têm que saber se aqui tem Covid, porque é isso aqui que tá me trazendo Covid.
Então, assim, ela já estava numa situação que ela achava que o vírus estava implantado ali naquela insulina. Você acha que ela já pode estar tendo algum tipo de transtorno mental? Em princípio, né, o que parece que realmente já é um quadro delirante. Né? Agora, a patologia, né, que está por trás disso, aí fica difícil definir. Porque né? tem que fazer todo já pode ser um quadro psiquiátrico prévio, grave, né? Pode ser um transtorno, né, neurocognitivo que está tendo um agravante, pode ser um quadro de delírio, né, que está começando. Já existe um comprometimento, né, do delírio, né, da consciência. Então, realmente é um paciente urgente. Essa paciente seria um quadro que precisaria de uma assistência psiquiátrica com uma certa urgência. E tem, assim, com relação à faixa etária e a sexualidade, o sexo, né? Tem uma incidência maior em certa idade, no sexo, no masculino, feminino, etc. Tem uma incidência maior dentro de uma faixa dessa? Em relação ao gênero, né, eu não vi nada assim de forma, né, conclusiva, né, definitiva, né? Mas em relação à faixa etária, né, pela própria faixa de risco, né, que já é preconizado, né, os idosos, né, têm realmente sofrido, tem sido mais impactante, tem sido um impacto maior em relação ao coronavírus. Tanto pela incidência, né, pela gravidade, né, do Covid, né, no paciente idoso, né, também pelas comorbidades, né, e fatores também já prévios, né, de doença mental, né, circunstâncias emocionais, quer dizer, o idoso, né, a população idosa, por si só, já vive, né, numa certa condição, né, de certa falta de assistência, vamos dizer assim, né? São mais vulneráveis apenas às emoções. E falta, né, tem tido algum movimento, né, em termos de política assistencial do idoso, mas ainda muito pequena, né? Acho que da assistência ao idoso, eu acho que tem que evoluir muito, né? Ainda é muito tímida. Ainda é muito tímida. Em relação à própria saúde mental, né? Temos que evoluir muito. Quer dizer, como foi tudo muito rápido, não houve tempo de talvez um preparo maior para assistência dessa faixa etária, tá? Mas é interessante hoje, né, a gestão pública, né, começar a repensar, né, essa atenção à terceira idade. No início da pandemia também, os olhos estavam sendo muito voltados para o idoso, né? O idoso que geralmente eram mais acometidos. Aí teve a questão do idoso não poder entrar em supermercados. Isso também pode ter mexido com o psicológico também. Pode, mas veja bem, a preocupação da gestão pública, que a gente observou, né, vivenciou, foi mais em relação ao afastamento, foi mais em relação ao isolamento. Mas assim, o que fazer com esse idoso isolado? Como lidar com esse idoso isolado? Como trabalhar esse idoso para que ele isolado possa ter uma qualidade de vida razoável? Porque o idoso foi isolado, muitas vezes perdeu contato com os netos, muitas vezes comprometeu talvez um pouco o relacionamento que já tinha. Então é comum, né, até entendível, que venha haver uma agravação do quadro do idoso. Porque o idoso gosta de estar na rua, é um meio que ele tem para conversar com outras pessoas. Então, eu acho que faltou, né, e de certa forma tem faltado, né, um trabalho, né, em relação a isso. Né, o que fazer para contribuir para que o idoso passe esse período de uma forma, né, mais amena, né, menos traumática. Tá? Então, falta um pouco, né,
essa visão, né? Muitas vezes chega paciente idoso em consulta que vem com quadros, né, psiquiátrico, com depressão, né, com ansiedade, um transtorno bipolar, mas que já vem com queixas, né, diretamente ligadas à situação do isolamento do Covid. Tá? E muitas vezes eu até oriento, né, não tem que ser feito alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai caminhar, tá? Coloca máscara, né, vai caminhar no horário mais tranquilo, né, mas não pode... Não para totalmente. Não pode se isolar de tudo, né? Eu falo muito que a vida não pode parar. A vida não pode, não pode parar. Inclusive, aproveitando esse gancho que vocês estão colocando, vamos falar um pouquinho da questão da informação que o cidadão recebe, né? E os cuidados que nós devemos ter nesse tempo de pandemia. Eu queria abordar primeiramente a questão da mídia, a questão, porque você observa que as pessoas estão sendo bombardeadas de informação, certo? E eu, dentro da minha posição de leigo, eu fico observando que são informações muitas vezes até contraditórias, né? Equivocadas e contraditórias. Então, se você for dar atenção a tudo que se fala, você começa a complicar. Então, dentro da questão da mídia, da informação, o que o senhor sugere e você, o que vocês sugerem para nós leigos, para nós cidadãos e cidadãs, como buscar essas informações de uma maneira mais fidedigna? Olha, bem, em termos de televisão, o que eu pude, né, observar, gente, eu acho a informação fundamental, né? Eu acho que foi importantíssimo. Só que às vezes a mídia, né, principalmente, né, a gente tem visto, às vezes na abordagem de TV, às vezes ela foi um pouco traumática para quem está ouvindo. Né? Não que a gente tenha que omitir as informações. Sim, não. Né? Mas eu acho que a forma como colocar. Sim. Tá? Então, que isso, às vezes o sensacionalismo, né, ele gera um quadro, né, de ansiedade, de angústias, né? Muitos questionamentos, quer dizer, muitas falas contrárias, né? Infelizmente, né, nós passamos, né, um período, né, que o ideal seria que fosse focado todo esse processo de informação dentro de um processo mais construtivo, até mais ameno, não negando as informações reais, né? Ninguém tem que evitar de dizer que está deixando de morrer, pelo contrário, né? O Covid é uma patologia, né, com muita gravidade, tem causado inúmeras fatalidades, né? Temos que ter a prevenção, temos que trabalhar a prevenção, mas a imprensa, algumas vezes, né, ela me pareceu um pouco traumática. E toda essa falta de colocações, né, de resposta, né, claras, né, para o cidadão em geral, isso foi um fator também que contribuiu para todo esse quadro, né, de estresse, de insegurança, muitas, como você diz, muitas informações desencontradas, né? Acho que junto com isso tudo, né, evoluiu com muitas questões políticas, né? Então, eu acho que a finalidade não é a política, né? A finalidade... Estão deturpando aí. Estão misturando, né, a política, né? Com a saúde. Então, hoje, isso tudo gerou uma insegurança em toda a população. Tá? Então, isso é um agravante muito sério, né? A própria internet também, né, doutor? A gente tem realmente, como meu pai falou, um bombardeio de informações que a gente tem que tentar filtrar um pouco. Eu até aconselho às vezes, olha, evita ver notícias desagradáveis, tá bom?
eu acho que o importante é levar, principalmente quem está falando do idoso, né, colocações otimistas, né, que a coisa vai ser resolvida, que vai passar, tá? Eu acho que é importante. Você não acha que tem muita gente dando pitaco no assunto sem ter conhecimento, vamos dizer assim, técnicos para isso? Na verdade sempre tem, né? Sempre tem um que tem. Em toda a área, né? Toda a área. Eu gostaria de dizer a vocês, a gente está ouvindo dois profissionais de alto gabarito, que é igual o doutor falou, vamos ter cuidado com o que a gente vai absorvendo de relação às informações, porque estão fazendo. O problema é grave, como o doutor coloca, mas não precisamos ter essa tragédia, ter só essas informações pessimistas. E nós precisamos de buscar fontes fidedignas, né? De pessoas altamente qualificadas, né? As próprias orientações do Ministério da Saúde, etc. Então, muito cuidado com isso, porque isso também está levando ao aumento da ansiedade, aumento das doenças. Procurar informações, né, com pessoas, né, que realmente têm qualificação para passar informações, né? Eu acho que faltou algumas vezes o bom senso, né? Eu acho que o bom senso tem que prevalecer, né? Eu acho que houve algumas falhas de conduta, né? Alguns momentos, né? De tomada de medidas, né? Que não foram muito adequadas. Eu lembro logo que depois começou o Covid, houve uma parada de alguns serviços médicos, né? Importantes, né? Eu tive a oportunidade, né, até de colocar que não era o momento, né, porque as pessoas precisam de assistência. Eu acho que teria que fazer uma assistência, né, uma prevenção melhor, né, no sentido de precaver, de proteger o profissional de saúde, inclusive. Sim. Tá? Mas, aliás, vocês são os nossos heróis. No né? caso da saúde mental mesmo, houve suspensão de trabalho médico, né, na assistência de saúde mental, e que começou de uma forma, no meu entender, desnecessária. Começou no início da pandemia. Depois teve que voltar, porque a pandemia realmente não vai passar em 1 mês, 2 meses. É o que eu falo, a vida não pode parar. A gente tem que se adequar, né? Tem que se adequar à nova vida, né? Trabalhar as prevenções, que são fundamentais. E a gente negligenciando, às vezes, o tratamento. Pessoas cardíacas que às vezes deixava de ir no cardiologista com medo de se contaminar com a pandemia. Então, é importante vocês manterem os seus cuidados, manterem os seus tratamentos. Até mesmo porque que a suspensão de atendimento, o que acontece? Acaba agravando as doenças crônicas. Sim. Se o paciente idoso ele tem um diabetes e esse diabetes compensa, o Covid vai ser muito mais agravante para ele. Vai ter um comprometimento maior no sistema imunitário. Quer dizer, então, ao contrário, tem que cuidar das pessoas, né? Tem que cuidar dos idosos para que ele esteja melhor, né, de saúde possível, né? Tá? Tem que trabalhar o idoso para que a saúde mental dele esteja o mais equilibrada, né, possível. Para que se porventura ele vier ter um Covid, que o próprio organismo dele tenha condições de ter uma reação melhor. Né? Então eu acho que houve talvez pela própria segurança do momento, acho que foi uma pressão muito grande, né? Em princípio, acredito que não partiu de uma má intenção necessariamente, né? Mas como acho que houve uma certa apreensão, né? E acabou isso, né? Criando situações que não foram promissoras, que foi muitas vezes pior. Porque realmente era uma novidade para nós, né, profissionais, também para as autoridades, de como agir mediante uma pandemia. Verdade. Não é isso? A gente não pode afirmar que todo mundo agiu de má fé. Não. Pode, de repente, com um ou outro. Infelizmente tivemos, né? Existe, pode ter tido alguma conotação, né? Ruim, né? Quer dizer, a gente ouviu da própria imprensa, né? Para muitos desvios de dinheiro, né? De compra de material pelo Covid. Existem os aproveitadores. Mas a gente não pode, né, criar uma situação de generalizar. Né? O que a gente gostaria de saber do senhor
é se a saúde mental, quando afetada, ela pode interferir no sistema imunológico de uma pessoa. Se a gente estiver com um nível de ansiedade alto, nível de estresse, isso também altera a nossa imunidade, isso pode abaixar de certa forma? Com certeza. Tá? E isso é visto na prática, né? Eu acho que uma boa parte das pessoas, ou uma grande parte, já passou por experiências semelhantes a essa, né? É comum você perceber, né, pessoas que em algum momento da vida o estresse abaixou e alguma doença oportunista, né, aproveitou dessa baixa imunidade, tá? O paciente está bem, a imunidade tem uma carga de estresse grande, vai lá, fica gripa, né, e outras patologias, né? A psoríase também, também, né? Existe relações. Isso tem muita relação com a saúde emocional. mental. A saúde mental ela é fundamental, né? Procurar estar bem, né? Emocionalmente. Para vocês, se o Covid causa, por exemplo, a depressão. Existe já, né? Alguns relatos, né? As coisas estão se concretizando, né? Estão sendo avaliadas, né? Dia a dia, tem muita coisa nova que está surgindo, que provavelmente vai surgir, mas já existem esses relatos do Covid, né? Causar um comprometimento do sistema nervoso. Sim. Tá? Então, agora, como isso vai desenrolar exatamente, ainda tem muita coisa para a gente ver, né? Existem muitas doenças, né, sistêmicas que têm uma influência direta na depressão, né, e em outras comorbidades psiquiátricas. Beleza. Agora, pessoal, nem tudo é tristeza, nem tudo é pressão. Nós podemos conviver de uma maneira melhor nesses tempos de pandemia. Conviver melhor com essa crise que vivemos. E aí eu passo a bola aqui para o meu doutor aqui. Que cuidados, o estilo de vida nós, cidadãos, devemos buscar nesses tempos de pandemia? Em geral, os cuidados de prevenção para se ter uma boa saúde, né, são tanto comuns, né? Sim. Tá? Atividade física, uma boa alimentação, né, relacionamentos, né, saudáveis, né, condições, né, emocionais, né, favoráveis, né? Então, são coisas comuns, né, a diversas doenças, né, a prevenção, né, a atividade física é fundamental. Tá? Agora, em relação à Covid, nós percebemos, né, que existem algumas diferenças, né, focadas, né, em faixas etárias, né, em faixas sociais, tá? Mas eu acho que, dentro do possível, sempre pode fazer algo, né, no sentido de trabalhar uma melhor qualidade de vida, né? Crianças, né, tem todo um aspecto, né, de orientação, né, no sentido de trabalhar essa criança em relação a tudo isso que a gente está vivendo, né, criar atividades para a criança, né, ter alguns cuidados até mesmo com a internet, né, cuidados com informações erradas, trabalhar a observação sobre a criança, né, procurar observar a criança quando manifesta algum sintoma, né, que pode caracterizar uma doença psiquiátrica. Muitas vezes essa criança vai precisar de uma assistência, né, com psicólogo, com psiquiatra, né? O idoso, né, temos que procurar, dentro do possível, né, criar uma situação de melhor relacionamento para o idoso, né? O idoso muitas vezes já se sente isolado, né? Então, e isso compromete também, né, todo o estado emocional, compromete o estado imunitário, né? Então, o idoso às vezes tem cuidado específico, tem muitos idosos
que já tem doenças psiquiátricas mais graves, como doença de Alzheimer, que tem todo um aparato de cuidados, né, diferenciado. Tá? Então é importante, né, trabalhar, né, casos diversos. Né? A pessoa, mas eu moro lá na roça, eu tenho conhecido que levou a sogra para a roça, né, nesse período de pandemia. E esse dia eu passei lá perto, ela estava andando na estrada, caminhando. É uma ótima alternativa. Né? Então, dentro do possível, né, a gente tem que criar alternativas. Atividade física. Fulano tem uma faixa de risco importante. Quer dizer, tem possibilidade de casa de ter um vídeo, de fazer uma atividade física através do vídeo. Quer dizer, tem muita coisa, né, que pode ser feita em relação a cuidados. Né, às vezes a gente pensa especificamente, né, na criança, né, esquecemos dos familiares dele, né, tem que ter todo esse cuidado específico, né, tanto em relação à criança como os familiares também. Os familiares é imprescindível que eles estejam também bem emocionalmente, até para poder lidar com a própria criança, né. Essa coisa da volta às aulas agora, né, uma situação não tanto polêmica, né, então acho que tem que ter todo um preparo, né, muitas vezes diferenciado para cada caso. Tá? Seria importante, né, a família ser ouvida, né, seria importante a criança ser ouvida para tentar diminuir essas condições de ansiedade, né? Os professores mesmo, né, é importante que os professores estejam bem também, né, porque eles têm família também, eles têm o medo também de se contaminar na escola, né? Então é importante ter toda essa visão do contexto geral, né, de poder funcionar da melhor forma. Eu acho que essa sua colocação é a respeito das crianças. Eu falo como mãe, representando um pouco dos pais aqui. Em muitos momentos a gente fica sem saber o que fazer com as nossas crianças, porque é um mundo assim totalmente novo para eles, né? Então manter a criança confinada dentro de casa, sem poder estar junto com os amigos, já pararam de estudar, que ficaram aí 1 ano sem estudar, né? Então isso que o doutor está colocando, gente, é muito importante. A gente tem que estar bem, a gente como pai e mãe, para a gente estar podendo transmitir uma certa tranquilidade, né, acredito, para os nossos filhos. E essa questão também da volta às aulas, que a gente tem que ter um cuidado do mundo novo, que eu tenho batido na tecla, né, que é uma nova realidade que eles vão viver. Às vezes vão voltar para a escola, vão ter que usar máscara. Então, para eles é tudo muito assim intenso, né? Você tem que estar estudando com máscara, você não... As voltas às aulas, o que as crianças mais querem? É abraçar aquele colega que não vê tanto tempo, das férias, né? Então, tentar conscientizar que não vai poder abraçar, vai ter que ficar distante. É uma mudança muito grande. Muito grande, né? São abordagens, né, que tem que ser feitas, né? E até mesmo a faixa etária da criança, né? As abordagens vão ser diferentes, né? A fala vai ser muitas vezes diferenciada, né? Então tem que avaliar todos os contextos, né, de uma forma igual, mas tem que procurar ser feito alguma coisa. Dizer que não vai ter consequências, lógico que vai ter, já tem as consequências, até mesmo em termos da educação escolar, né? Já vamos ter consequências, né? Mesmo porque nós vivemos situações muito diferenciadas, né? Muitas vezes a educação particular vai ter um funcionamento, a educação estadual vai ter outro funcionamento, a educação municipal vai ter outro funcionamento, quer dizer, os acessos às vezes, né, a alguns tipos de trabalhos, de informação, às vezes são um pouco diferenciados, né, e às vezes vão ter comprometimentos em alguns setores, né. O que a gente tem que procurar fazer, e a gestão pública, né, também, quer dizer, também não, a gestão pública tem que fazer, né, nesses aspectos, né, que nós colocamos, é tentar amenizar, né, toda essa situação, né, tentar tornar menos traumática, tentar, os professores muitas vezes precisam ser capacitados como lidar com essa situação, tá? No dia a dia a gente pega professores com uma carga de estresse muito alta, não está sabendo como lidar com isso tudo, né? Muita insegurança, às vezes tem um avô em casa,
Então, eu acho que isso tudo tem que ser muito conversado, né? E tem que ter todo esse apoio geral. Mas temos profissionais na rede pública para isso. Tá? Temos psicólogos, né? É fazer a coisa, né, otimizar e ser funcional. A gente falava ontem também da questão da pandemia, do lado bom que a gente tem que ver de tudo, né? Então a pandemia trouxe um pouco desse lado mais humanizado. Sim. Então é um momento também, né, de vocês pais pararem um pouquinho para dar atenção para os seus filhos, para estar conversando, para estar brincando. Isso aí diminui um pouco o estresse. Lógico, né? A presença da família é fundamental. Eu acho que aí é uma coisa que eu gostaria também de abordar, e o senhor falou de uma coisa espetacular com relação a nós adultos, né? Você estava colocando, eu acho importante, e para você ter esse tempo, aproveitar esse tempo com o seu filho, você tem que procurar estar bem. É o que você colocou, achei também com muita propriedade. Tudo na vida você deve olhar as coisas por vários ângulos. Então, na pandemia, tem toda essa pressão, toda essa problemática, mas você pode tirar proveito também da sua natureza. Segundo eu li, ela se beneficiou da pandemia, né? Rios que ficaram mais purificados, lá em Veneza, por exemplo, a água que você não conseguia ver, o fundo começou a se clarear, etc. Então, nós, seres humanos, também deveríamos, não sei se vocês vão concordar comigo, também de mudar atitudes. Por exemplo, a questão religiosa, eu penso que é fundamental você trabalhar a religiosidade com todos esses cuidados médicos, com todos esses cuidados que a gente está comentando hoje, né? Porque você pode ter uns momentos de reflexão e você também se cuidar, porque a ociosidade, ela pode ser produtiva, no sentido de você aproveitar aquele tempo para se conhecer mais, você ler, você ter uma intimidade maior com Deus. Você colocou a coisa fundamental, melhorar a sua relação com a família, porque ficar em casa com a família acho que não é um cárcere, não é gostoso esse momento com a família. Então, o que o senhor pensa disso aí? Eu acho que nós podemos colaborar mudando um pouco, repensando os nossos valores, ressignificando nossa vida. É um tempo para isso também, não sei se vocês concordam. Eu acho tudo isso muito importante, né? Se não fosse as fatalidades, né? Eu acho que todo esse momento realmente, né, despertou muito, né, acordou muito as pessoas num contexto geral, né, no contexto de formações, né, muitas coisas que eu não sabia, né, que passei a conhecer, que veio à tona, né? Até a parte do técnico, de informática, de mídia, né? Te despertou. Política, né? Muita coisa que a gente aprendeu, né? De estudo, eu tive a oportunidade de reciclar muita coisa, né? Então, né, lógico que tem um lado proveitoso e é por aí, eu acho que a gente tem que realmente procurar, dentro disso tudo, né, tirar as coisas proveitosas, né, que vão servir e serviram como um crescimento de nós como pessoas. É uma coisa muito interessante e que eu estive vendo esses dias, né, numa entrevista, né, com uma colega psiquiatra, e ela abordou um assunto muito bacana em relação à criança, né? Em relação à parte nutricional, né? Tem muitas crianças, né, que algumas vezes a nutrição escolar fazia parte do seu estado, né, de alimentação, né? E acabou ficando sem isso. Com certeza. Né? E ela esteve até colocando, né, que de repente uma forma de compensar isso, né, essa merenda escolar que não chegou, né, para escolas, que não chegou para as crianças, e de repente não podia ser feito talvez em doação para alguns casos específicos. Lógico. Né? Isso é muito interessante.
Então, é isso, só para citar, né, tentar entender as ideias que surgem, né? Eu acho que tem muitas ideias boas, né? Que a gente que não vai ter como falar tudo, nem sabemos todas, né? Mas tem muita coisa boa que muita gente pode contribuir, né? Eu acho que tem que haver exatamente isso, a vontade de fazer, a vontade de resolver e de trazer melhores condições para a vida de todos nesse momento, né? Vamos dizer assim, traumático. Né? Traumático, difícil. Pessoal, é que a gente está colocando que a vida não parou. E se nós pararmos para pensar, nós somos, como Jesus disse, bem-aventurados. Porque o último boletim que saiu são 207 mil mortes no país, no Brasil. E nós estamos aqui, né? E temos que fazer a diferença. Temos que nos cuidar e ajudar a cuidar do próximo. Nós estamos indo para os momentos finais, estamos encerrando a nossa entrevista. Se eu pudesse, eu ficava conversando com você 24 horas aqui, né? Muita coisa para perguntar, muita coisa para saber, e né, diante de uma sumidade dessa, a gente tem que aproveitar. Mas eu deixaria você fazer as suas considerações finais. Já quero te agradecer muito a sua presença, mais uma vez entre a gente. É um prazer muito grande te ouvir. E eu queria falar para vocês jovens que estudem, tá? Porque nós somos amigos de infância. E eu, enquanto ficava jogando bola no Independente, na escolinha do Independente, ele ficava estudando, tá? E com 17, 18 anos, ele já tinha passado da faculdade de medicina, tá? Então vamos aproveitar o exemplo aqui, sermos bons alunos, estudiosos, né? O doutor falava aqui que na infância estudava até 4 horas da manhã. E eu, às 4 horas da manhã, estava dormindo, me preparando para jogar no outro dia. Então preste bem atenção nessa dica. Suas considerações finais. Obrigado mesmo, tá? Você é uma pessoa fantástica aí, tem procurado desenvolver esse trabalho, né, de informativo tão bacana, tá? E é um prazer ter participado, né, aqui hoje com vocês, né, desse momento, né, dessa abordagem sobre as consequências, né, da pandemia, tá? Eu acho que a gente pode sempre tentar, né, conseguir, né, fazer o melhor, né? Acho que nesse momento é importante, né, o desprendimento de todos, né? Isso aí seria uma mensagem até para os políticos, né, em geral, né? Que realmente tivesse esse desprendimento, né, para que realmente buscasse a coisa que é mais importante, né, que é o foco no bem comum, né, que é o foco na vida, né, que é o foco hoje, né, mais especialmente que é o foco na saúde mental. Tá? Obrigado aí. Nós é que agradecemos. Né, poder falar alguma coisa, né, e tentar, né, contribuir com alguma informação, né, para as pessoas. Nós que agradecemos. Também quero agradecer essa lindeza aqui. Aliás, essa lindeza aqui, porque ela parece comigo, né? Agradecer muito a minha filha e dizer que eu tenho um orgulho muito grande de você e principalmente dessa sensibilidade do amor a Deus, do amor ao próximo e fazer desses nossos vídeos, né, uma forma de estar contribuindo com Jesus, contribuindo com Deus, contribuindo com a sociedade, para a gente ser um pouquinho melhor, né? Viver melhor. Suas considerações finais. Eu quero agradecer meu pai também por ter agarrado essa ideia junto comigo e estar junto comigo e estar me apoiando, Geraldinho, né, pela parceria de sempre. Eu esqueci de dar os parabéns né, Poliana, né? Sim. E convido porque eu quero o senhor mais vezes aqui com a gente. Está sendo muito bom, foi muito esclarecedor. E eu também deixo aqui o meu recado, gente, que vocês cuidem da saúde física, cuidem da saúde mental, sempre dê ouvidos às autoridades, né, o que está sendo preconizado, o uso de máscara, a não aglomeração, isso é muito importante, né? E fica aí a dica, né, minha, do Dr. Geraldinho, do meu pai. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, gente, de se inscrever,
de deixar o joinha aí pra gente. Beleza. Fique com Deus, um grande abraço. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer ao Dr. Geraldinho ou a Poliana, pode mandar as perguntas pra gente. Deixa aí nos comentários. Deixar nos comentários que a gente vai chegar ao doutor. E como disse, a Poliana disse, cadeira cativa para ele, né? E não vai ser a última que nós vamos trazer. Tem muitos assuntos. Prazer. Nós estaremos aqui com ele. Eu esqueci de botar o tapete vermelho para ele aqui, fiquei meio envergonhado. Mas fique com Deus, um grande abraço, se cuidem, tá? A vida não acabou, as vacinas estão chegando, Deus está conosco. Fique com Deus, um grande abraço, aquele like e aquela inscrição. Beijo no coração de todos.